Olá, eu sou Oscar Croce, juiz do trabalho do TRT da 12ª Região. Estou aqui participando do ciclo de painéis virtuais sobre os efeitos da pandemia do Covid-19 nas relações de trabalho e temas afins. Analisarei com vocês os efeitos da atuação sindical no período de pandemia. Começa essa fala lembrando da frase de Jean-Paul Sartre, filósofo francês, e que cai como ponto de partida e provocação para a nossa reflexão. Segundo ele, o importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós. Falar sobre os sindicatos e o Covid-19 num período crítico como o que vivemos para juízas e juízes do trabalho é um desafio muito grande, principalmente porque essas palavras não ficarão aqui. Elas acabarão chegando à sociedade civil, inclusive à advocacia. Sem desmerecer ou mesmo menosprezar os temas e a fala dos demais colegas que estão participando do brilhante evento organizado pela Escola Judicial do TRT da 12ª Região, considero este tema em específico o mais sensível deles, porque ele transpassa, ele supera a questão da análise das normas de exceção e emergenciais e suas repercussões no campo das relações entre as pessoas. Aqui nós estamos circundando e até mesmo tangenciando a competência do artigo 114 da Constituição. É preciso mais cuidado, ainda do que já se tem até aqui, no exame dessas questões. Não seria ético, a meu ver, tampouco producente usar esse tempo com vocês para criticar ou mesmo julgar o sindicato. Eles não estão aqui e a fala não é dirigida, neste instante, a qualquer um deles. A citação de Sartre, no começo das minhas palavras, ela tem como finalidade provocar o pensamento e a reflexão de cada uma e de cada um de vocês, juízas e juízes, em relação ao comportamento, ao padrão de agir que tinham antes da pandemia e estão tendo no curso dela, em relação à provocação judicial do sindicato, na defesa do direito do próprio sindicato ou dos membros da categoria. Pense na questão da esfera coletiva, como vocês vêm se portando e estão se portando nesse momento. Repito, recordo, para aumentar um pouco mais a complexidade da reflexão, que no momento em que decidimos, entre as quatro paredes do gabinete, na sala de audiência e agora, em um dos cômodos de nossas residências, onde prestamos de modo remoto a jurisdição, e sempre temos por tendência a acreditar que o inferno são os outros. Pensem nisso. Não tenho a intenção aqui de fazer com que cada um e cada um passe a estimar, admirar e desejar a convivência no seu círculo pessoal, dos sindicatos ou dos seus dirigentes. Não quero também analisar a estrutura sindical, com a unicidade, a questão do custeio antes compulsório, ou mesmo a estrutura representativa, piramidal. A ideia é que nós possamos pensar e analisar a questão do acesso à justiça. Melhor dizendo, o acesso ao poder judiciário. E não em um momento qualquer, mas no momento seguinte à reforma trabalhista, que promoveu grandes modificações no nosso sistema, as questões políticas se fazem bastante sensíveis econômicas e também a pandemia, que não só acelerou o processo, como acabou agravando. Esse momento pode ser considerado, sem sombra de dúvida, uma verdadeira encruzilhada histórica. Um momento em que ruptura paradigmática ou quebra de paradigmas são inevitáveis. E nesse momento vivenciado por todos, é essencial que sejam buscadas lições para além do tempo presente. E isso acontece com bons conselhos. E esses conselhos costumam estar nos clássicos. Os clássicos são considerados clássicos porque, além de serem atemporais, eles também consagram lições que tangenciam e beiram a própria sabedoria. É uma secção do conhecimento no sentido mais limpo.
Duas obras que podem ser consideradas clássicas, que me influenciaram e seguem influenciando, são Acesso à Justiça, de Mauro Capelletti e Garth Bryan, e A Era dos Direitos, de Norberto Bobbio. Sei que muitas conhecem, muitos também conhecem, assim como podem, inclusive, já ter lido. Mas para fazer uso de uma expressão do momento, e também fazê-los refletir, é boa uma releitura para que possam ressignificar cada uma dessas obras. Sintetizando, de modo bastante breve, o que Capelletti e Bryan e também Bobbio defendem, há um entendimento comum nesses dois livros de que não basta para a modificação da realidade e o avanço social que os direitos sejam positivados na lei e na Constituição. Isso é um ponto de partida, é um primeiro passo, assim como a interpretação literal gramatical na hermenêutica. Para eles, é extremamente importante que, caso não observada a regra criada pelo legislador, não concretizada a aspiração do constituinte, que aquele que se sentir lesado e prejudicado possa fazer cumprir a lei, transformando a realidade. E esse cumprimento só pode se dar por meio da atuação de um terceiro ao conflito, no caso, o Poder Judiciário, na prestação da jurisdição. Esse acesso ao Poder Judiciário deve ser livre e desimpedido, e no Brasil ele ostenta caráter fundamental e constitucional. É o direito de ação. O direito do trabalho hoje sofre a influência da prevalência do negociado sobre o legislado. A assistência judiciária, que já foi regra, se apresenta como uma exceção. Isso tudo ainda em um estado de calamidade pública e legitima uma atuação legiferante excepcional do Executivo com regras temporárias. Nesse quadro, bastante dramático, diria, temos que reler o artigo 8º da Constituição e lembrar, cabe ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos individuais da categoria, inclusive em questões judiciais e administrativas. Esse munus é essencial a um equilíbrio mínimo das forças. Sem ele, tanto a dignidade da pessoa humana quanto a exploração sem limites dos sujeitos acaba se tornando uma utopia, uma questão, portanto, quanto prejudicial à obtenção daquilo que o legislador e o constituinte estabeleceram como parâmetros. É inviável, sem que tenhamos essa consciência, que o judiciário seja equidistante das partes, socialmente comprometido com o bem comum e engajado na concretização dos objetivos da República. Eu recorro mais uma vez a Sartre, perdoe a insistência, mas é importante, que entende que a pessoa se torna aquilo que faz de si mesma. Ela é livre de determinismo. Porque para ele, a existência precede a essência. Mas para que possa ser possível que isso se desenvolva, a liberdade de um precisa ser condicionada pela liberdade de outro. Aqui fica muito clara a inspiração em Immanuel Kant, portanto, os clássicos acabam deixando vestígios ao longo do tempo e esses vestígios vão se perpetuando. Estamos falando de entendimentos de mais de 200 anos. Dessa forma, sempre que nós tivermos duas ou mais possibilidades de decidir de forma independente, crítica, fundamentada, devemos optar por aquela que aplique a Constituição com maior densidade. E em relação aos sindicatos, essa decisão de densificação da Constituição deve ser no sentido de ampliar, não restringir, os efeitos das ações. E isso não apenas a título exemplificativo e durante a calamidade pública, mas também como ponto de partida, não taxativo, para o momento que seguirá a calamidade pública. São 5 aspectos que eu vou tratar bastante sinteticamente com vocês. O primeiro diz respeito à representatividade. Mesmo que ninguém seja obrigado a se associar ou permanecer associado, não há como entender que apenas aqueles que custeiam essa associação, seja no caso do sindicato, pelo pagamento da contribuição sindical ou associativa, por exemplo, que estes sejam os únicos beneficiados pela tutela de direitos.
O sindicato defende a todos, a um, a vários, a todos, sem ressalva. A única hipótese de exceção, a meu ver, seria no caso do próprio trabalhador ou trabalhadora entender por bem defender-se a si mesmo. Aí é uma regra relativa ao processo, atinente à independência e à coisa julgada. Essas conclusões, elas encontram amparo no artigo 8º caput, incisos 13 e 5 da Constituição, e também na Lei 8.078 de 90, conhecida como Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 104. O segundo ponto a ser amplificado diz respeito à tutela. Direitos e interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos, individuais não homogêneos, ou em qualquer outra categoria passível de classificação, devem ser tutelados. Não importa o tamanho da lesão ou da ameaça, tampouco a origem dessa lesão. Cabe ao sindicato, de modo amplo e irrestrito, defender os interesses daqueles que compõem a categoria. Tal conclusão, ela pode ser extraída do artigo 8º, inciso 3 da Constituição e do artigo 81 da Lei 8.078 de 90. O terceiro ponto refere-se às ferramentas. Nós devemos dar ênfase àquilo que a parte pede e narra, não à forma com que o faz. Dá-me o fato, que eu te direi o direito. Brocado que vem desde Roma, portanto, com mais de 2.000 anos de existência. Mais uma vez a importância dos clássicos. Ao invés de nos preocuparmos se o provimento é por meio de ação civil pública, ação popular, ação coletiva, ou se é mandamental, executivo, lato sensu, devemos pensar que o fim do processo é a tutela do bem jurídico, o caráter instrumental e fungível das ferramentas que estão à disposição do sindicato. Isso decorre dos princípios processuais, não apenas do processo do trabalho, mas também processual civil, da instrumentalidade, da simplicidade das formas, da eficiência e da já referida fungibilidade. O quarto ponto a ser ampliado diz respeito ao acesso. O acesso somente é possível quando a gratuidade for a regra geral. Não podemos vincular o direito de acessar o judiciário à posse e ao patrimônio. Sempre que ameaçado ou prejudicado um direito, a parte deve ter livre acesso. Aquele que não puder demandar em juízo, sem pôr em risco o próprio sustento de sua família, no caso de pessoas físicas, ou a manutenção de suas atividades, no caso de pessoas jurídicas, eles devem poder ser acolhidos como beneficiários da assistência judiciária. E a prova dessa insuficiência de recursos, miserabilidade ou pobreza, como alguns chamam, pode estar por qualquer meio. Ela não deve ser complicada, ela não deve ser além do razoável. E a presunção da declaração é de veracidade. Essa interpretação encontra amparo no artigo 5º, incisos 35 e 74 da Constituição. Por fim, o último elemento de ponderação aqui a ser ampliado diz respeito à efetividade. O fim de qualquer processo judicial, individual, plurimo ou coletivo, é tutelar os bens jurídicos importantes à vida. E a boa-fé processual, assim como o dever de cooperação, é um estándar presumível e desejável. Nós não podemos exigir que os sindicatos tenham um padrão de comportamento fora da média esperada, tampouco além da razoabilidade. Sem que façamos isso, muitas medidas de sancionamento, como multas por litigância de má-fé, oneração com despesas de contadoria ou perícia, poderão ser dispensadas. Não há como exigir mais do que a pessoa pode nos dar, sem que isso prejudique o fim principal, que é a tutela dos direitos. Não estou dizendo que os sindicatos não podem ser multados, sancionados, ou a eles atribuídas despesas que a caso gere. Mas a regra geral é que, ao procederem judicialmente, o fazem de boa fé e em cooperação com o judiciário. Notem, essas 5 sugestões trazidas são, como já referido, e insisto, pontos de partida, não taxativas, tampouco fechadas.
Cada uma e cada um pode trazer novos aspectos, mas, para mim, basicamente, o núcleo de reflexão deve ser esse. Essas são apenas algumas ideias iniciais. O estado de calamidade pública e a pandemia, cedo ou tarde, vão passar. De outro lado, o nosso dever de efetivar os direitos sociais e aplicar a Constituição apenas se reafirma em momentos delicados. Mas que para tanto um quanto o outro ocorram, é essencial, e eu repito, que façamos sim uma autocrítica do nosso papel na pacificação e na mediação dos conflitos entre capital e trabalho. E, principalmente, possamos avaliar como estamos procedendo em relação ao sindicato nas lides por eles propostas. Muito obrigado. Por hora era isso.